O mundo está em suspenso. Lo que parecia impossível sucedió. O movimento inesperado cambiou las tornas de uma maneira brutal. Se bem muchos creiam que o resultado estava estabelecido, uma nueva pieza entrou em o tablero, dizendo a Putin sin reação Y cambiando todo. Se cientes que estamos ao borde de algo histórico, que está em juego o destino de las naciones Y que cada decisão puede definir o futuro. Así que tienes que verlo ahora. O desenlace está cerca. Quem enganará esta batalha? Quem será derrotado? Lo que se avecina poderia redefinir o mundo tal Y como lo conhecemos. Queda-te hasta o final, porque lo que estás a ponto de descobrir cambiará tu percepção de todo. O plan de Putin Y su exceso de confiança. Vladimir Putin sempre ha sido um estratega meticuloso, líder que estudia cada movimento antes de executá-lo. Desde seus primeiros anos em o poder, ha cultivado uma imagem de homem fuerte, alguém que nunca flaqueia. Sin embargo, la confiança pode ser arma de doble filo Y. Em o caso de Putin, essa confiança em si mesmo lhe leva a tomar decisões que, aunque calculadas, estavam plagadas de riesgos extremos. Desde há anos, o líder russo ha sonado com restaurar o poderio de sua nação, recuperando a influência que a União Soviética alguma vez tuvo. Para elo, desenou play audaz, desafiar ao Ocidente, expandir seu território Y, demonstrar que Rússia é uma superpotência temida Y respeitada. Pero, ao hacerlo, subestimou vários factores cruciais. De los maiores errores de Putin ha sido sobreestimar su propio control sobre los acontecimentos. Creia que seu exército, ampliamente financiado Y modernizado bajo su mando, seria capaz de cumprir qualquer objetivo sem maiores contratiempos. Pero la realidade em o campo de batalha resultou ser muito mais complexa de lo que imaginava. Se enfrentou a uma resistência feroz, a sanções internacionais mais severas de lo esperado Y ao Ocidente que, lejos de amedrentar-se, se uniu contra ele com mais fuerza de la prevista. Putin também confiou demasiado em la lealtade inquebrantável de seu círculo mais cercano. Durante anos, rodeado de assessores que temiam contradecir-lo, o líder russo criou uma burbuja de informação que lo aislou de la realidade. Se convenceu de que seu plan era infalível, que o mundo seguiria su guion sem desviar-se. Pero la história rara vez sigue o caminho que uno traza com tanto cuidado. Lo mais fascinante de esta história é como a confiança excessiva pode transformar um estratega brilhante em homem atrapado por suas próprias decisões. Cada movimento de Putin ha estado marcado por sua convicção inquebrantável de que todo saldrá como o quer. Pero quando líder deixa de questionar-se, quando empieza a crer que não pode equivocar-se, o peligro é iminente. Esta história, lena de giros inesperados, demonstra que incluso los líderes mais poderosos podem cair em la trampa de sua própria arrogância. Quando isso sucede, las consequências podem cambiar o curso de la história para sempre. O Reino Unido hace um movimento inesperado. Durante anos, o Reino Unido ha sido visto como um actor clave na política mundial, pero rara vez ha tomado decisões que sacudieram o tablero de forma tão surpresiva. Sin embargo, em um momento em que as tensões internacionais estavam em seu ponto mais alto, o governo britânico decidiu actuar de uma maneira que nadie esperava. Giro que deixou aliados Y rivales perguntando-se: que está planeando realmente o Reino Unido? Desde o início do conflito em Europa Oriental, Londres havia mostrado seu apoio a seus aliados com discursos firmes Y sanções econômicas. Pero havia uma linha que parecia que no cruzaria, involucrar-se de uma maneira mais direta. Durante meses, o governo britânico mantuvo uma postura calculada, evitando decisões demasiado arriesgadas. Sin embargo, detrás de las puertas do parlamento Y los altos mandos militares, se estava gestando algo que cambiaria o rumbo de los acontecimentos. Quando o anúncio foi hecho, tomou a todos por surpresa. Se tratava de uma medida audaz, uma decisão que alguns qualificaram de temeraria, mientras que outros la vieram como uma jugada maestra. O Reino Unido no solo aumentava seu apoio à causa que defendia, sino que lo hacía de uma maneira que nadie havia previsto. Los detalhes de la operação eram confidenciais, pero las primeiras filtrações indicaban que se tratava de movimento estratégico que pondria mais pressão sobre o adversário. Los analistas começaram a hacer perguntas. Por que a hora? Que informação tinha o Reino Unido que o resto do mundo desconhecia? Alguns especularam que los serviços de inteligência britânicos haviam descoberto algo crucial, algo que los obligou a actuar antes de que fuera demasiado tarde. Outros creiam que este era um mensagem direto a seus aliados Y enemigos, e o Reino Unido não se quedaria de braços cruzados.
Pero com cada gran decisão viene um gran riesgo. Este movimento inesperado significava entrar em um terreno incerto, donde qualquer erro podia custar caro. Las reações não tardaram em legar. Algumas nações aplaudieram a valentia britânica, mientras que outras advirtieron que esto solo escalaria la situação. Em las calles de Londres, la poblação estava dividida. Alguns se sentiam orgulhosos de que seu país tomara la delantera em um momento tão crítico, mientras que outros temiam as possíveis consequências. La gran pergunta era: este movimento do Reino Unido cambiaria o rumbo do conflicto solo echaria mais leno ao fuego? Nadie tinha uma resposta clara. Pero lo que se estava claro era que a decisão já estava tomada, e o mundo estava a ponto de ver as consequências de este inesperado giro em los acontecimentos. Eu anuncio que tomou ao Kremlin por surpresa. O Kremlin sempre ha tratado de antecipar-se a cada movimento de seus adversários. Com um vasto aparato de inteligência contra o férreo sobre a informação, rara vez é se tomado por surpresa. Pero esta vez, algo ocorreu. Um anúncio inesperado atravessou as defensas de Moscou como um raio em meio de la tormenta. La notícia foi tão impactante que, por um momento, incluso los funcionários mais experimentados quedaram sem palavras. Todo comenzó com rumores. Em los pasilos do poder, los analistas do Kremlin notaram um inusual movimento diplomático militar em certas partes do mundo. Algo estava pasando, pero la informação era confusa. Entonces, de repente, o anúncio legó. No rubo advertências prévias, no rubo filtrações antecipadas. Solo mensagem claro contundente que cambiou o rumbo de los acontecimentos. O impacto foi imediato. Em Moscou, los assessores de alto nível se apresuraram a evaluar a situação. Como havia sucedido esto sim que nadie em o Kremlin lo viera venir. Durante anos, Rússia havia demonstrado sua habilidade para antecipar los movimentos de Ocidente, pero esta vez, alguém los havia tomado desprevenidos. Las primeiras reações dentro do Kremlin fueron de incredulidade. Alguns pensaram que se tratava de uma maniobra de desinformação. Pero pronto quedou claro que o anúncio era real. La televisão estatal, acostumada a controlar a narrativa, tuvo dificuldades para reacionar. O mensagem estava em todas partes, não havia maneira de ocultá-lo. Mientras o mundo reacionava com surpresa especulação, dentro do Kremlin se desatou um frenesi. Las perguntas se amontonaban. Como no lo vimos venir? Que infiltrou esta informação antes de que estuviéramos preparados? Que significará esto para nuestra estratégia? O liderazgo russo, conhecido por sua frialdade su calculado manejo de las crises, de repente se encontrava em uma posição incômoda. Sabiam que tinham que responder rápido, pero qualquer movimento em falso poderia agravar aún mais a situação. Mientras tanto, em outras capitais do mundo, o anúncio estava sendo analisado com lupa. Alguns lo vieram como um golpe maestro, uma jogada estratégica que ponia a Rússia contra las cuerdas. Outros lo consideraram uma provocação peligrosa, capaz de intensificar aún mais las tensiones. Lo que estava claro era que, em questão de minutos, la balança de poder havia cambiado. O Kremlin, um gigante acostumado a mover-se com previsão cautela, se havia visto obrigado a reacionar. Quando o gigante é tomado por surpresa, o mundo inteiro espera para ver qual será seu próximo movimento. La reação furiosa de Rússia. O anúncio inesperado havia sido um golpe duro para o Kremlin. Durante anos, Rússia se havia apresentado como uma potência que sempre tinha o controle, que podia antecipar qualquer movimento de seus adversários responder com precisão quirúrgica. Pero esta vez, algo havia salido mal. O orgulho de Moscou havia sido desafiado. A resposta não tardaria em legar. Desde o primeiro minuto después do anúncio, los teléfonos não deixaram de sonar em o Kremlin. Reuniões de emergência fueron convocadas. Los assessores mais cercanos a Putin sabiam que não havia espaço para la duda. Havia que actuar rápido com firmeza. Rússia não podia permitir-se mostrar debilidade, no después de lo que acabava de suceder. Los primeiros indícios de la reação russa fueron casi imediatos. Los discursos em televisão se volvieron mais agressivos. Los principais porta-vozes do governo apareceram em los canais estatais para acalmar a la poblação, pero su tono era inusualmente tenso. Havia enojo em suas palavras. Se lançaram advertências, amenazas veladas, insinuações de que as consequências seriam graves. Em questão de horas, Moscou tomou medidas drásticas. Tropas fueron movilizadas.
Se ordenaram exercícios militares em zonas estratégicas. La maquinaria propagandística do Kremlin entrou em ação, pintando o anúncio como uma provocação direta, uma afrenta que Rússia não podia ignorar. Las imagens de tanques em movimento y aviões de combate despegando começaram a circular. Era uma mensagem claro, Rússia estava lista para responder. Pero la fúria de Rússia não se limitou solo ao hábito militar. Las represálias também fueram econômicas y diplomáticas. Se anunciaram sanções contra certos países. Acordos comerciais fueron suspendidos y embaixadores fueron lamados de regresso a Moscou para consultas urgentes. Era uma demonstração de fuerza em todos os frentes. Sin embargo, detrás de toda esta rabia, havia algo mais profundo, preocupação. Aunque o Kremlin queria mostrar uma imagem de poder inquebrantável, a realidade era que a situação se estava volviendo cada vez mais difícil de controlar. Haviam sido tomados por surpresa, y a hora estavam reacionando com uma mescla de enojo y desesperação. E o mundo observava com tensão. Hasta dónde legaria Rússia em sua fúria? Seria solo uma resposta agressiva pero contenida? O escalaria um nível que nadie queria imaginar? Uma coisa era segura, a reação furiosa de Rússia havia sacudido o tablero geopolítico. Y a hora todos esperavam para ver qual seria o próximo movimento em este juego peligroso. E o cresciente apoio ao Reino Unido. Lo que começou como uma postura firme pero aislada, pronto se convirtió em algo mucho mais grande. E o Reino Unido havia dado um passo audaz, um movimento inesperado que sacudiu o cenário político global. Ao princípio, muchos observavam com cautela, perguntando-se se Londres havia tomado uma decisão arriesgada demasiado. Pero entonces, algo inesperado começou a suceder. E o apoio ao Reino Unido empezou a crescer de maneira imparável. Las primeiras señales vinieron de seus aliados mais cercanos. Em reuniões diplomáticas de emergência, governos que hasta entonces haviam sido reservados começaram a manifestar seu respaldo. Se realizaram chamados oficiais de solidariedade, declarações de apoio fueron transmitidas em los principais meios de comunicação Y. Em questão de dias, lo que havia começado como movimento solitário se transformou em uma coalição em expansão. Pero o apoio não se limitou solo a los governos. Em las calles de muitas cidades europeias, miles de pessoas salieron a protestar em apoio ao Reino Unido, sosteniendo bandeiras y pancartas com mensagens de unidade. Em redes sociais, hashtags relacionados com a postura britânica se hicieron virales, mientras figuras públicas y celebridades manifestavam seu respaldo abertamente. E o sentimento de unidade crescia, y com el, la presión sobre outros países para que tomaram uma posição. Entonces, legou a verdadeira sinal de que algo grande estava ocorrendo. Nações que antes se haviam mantenido neutrales começaram a inclinar-se a favor do Reino Unido. Governos que inicialmente haviam optado por la cautela empezaram a tomar medidas concretas, e afuera com declarações mais duras, sanções econômicas ou incluso com o envio de assistência estratégica. Cada novo aliado reforçava a posição de Londres y aumentava o impacto de sua decisão. Mientras tanto, em el Kremlin, as notícias de este apoio cresciente incendiaram as alarmas. Rússia esperava que a decisão do Reino Unido genera divisão y dudas em Ocidente, pero em lugar de eso, estava fortalecendo a unidade de seus oponentes. E o mundo estava presenciando uma transformação inesperada. Lo que ao princípio parecia um acto aislado, a hora se convertia em um movimento global de apoio y resistência. Y com cada novo aliado, com cada declaração de respaldo, la balança do poder se inclinava um pouco mais. La gran pergunta ora era, hasta dónde legaria este apoio y que a consequências trairia para o futuro do conflicto. La reação do pueblo ruso. Desde o comienzo de esta crisis, o Kremlin havia intentado controlar a narrativa. Los medios estatales repetiam sem descanso a versão oficial. Las redes sociais eram vigiladas y qualquer voz dissidente era silenciada rapidamente. Sin embargo, por mais férreo que fuera o control, não se podia evitar que a verdade se filtra pouco a pouco. Y quando finalmente lo hizo, la reação do pueblo ruso não se hizo esperar. Ao princípio, la maioria de los ciudadanos recibió a notícia com incertidumbre. Durante anos, haviam escuchado que Rússia era fuerte, invencível, capaz de resistir qualquer desafio. Pero agora, los acontecimentos recientes mostravam um panorama diferente. Su governo havia sido tomado por surpresa. A comunidade internacional se estava unindo contra elos y as consequências começavam a sentir-se em el dia a dia. Em las calles de Moscou y São Petersburgo, la tensão era palpável. Alguns cidadãos,
aún fieles à la narrativa oficial, hablaba de patriotismo y resistência. Pero havia outro grupo, cada vez maior, que comenzaba a questionar la situação. Las dudas cresciam, y com elas, la incomodidade de pueblo que veía como su país se aislaba cada vez mais. Las sanciones econômicas habían golpeado fuerte. Los precios de los alimentos y produtos básicos aumentaba, las empresas estrangeiras cerraban sus puertas, dejando a maio sem empleo, la incertidumbre sobre o futuro se volvia insoportável. Não eram solo palavras em los noticieros, era algo que la gente sentia em sua vida cotidiana. Entonces, algo cambió. Las primeiras manifestações começaram a surgir, tímidas ao princípio, pero cada vez mais visíveis. Grupos de cidadãos salieron a las calles, sabendo que protestar em Rusia podia ter consequências graves. Pero aún así, lo hicieron. Enfrentaram detenções, amenazas y censura, pero com cada nuevo arresto, mais pessoas começavam a perguntar-se: que nos estão ocultando? Las redes sociais, apesar de la censura, se convirtieron em um espaço de resistência. Jovens russos encontraram formas de aceder à informação no controlada por el Kremlin. Mensagens de apoio desde o estrangeiro legaban através de canais clandestinos, mostrando que o mundo estava observando, que não estavam solos. La gran pergunta ora era: hasta dónde legaria esta reação? O pueblo russo seguiria aceptando a versão oficial, ou finalmente se levantaria contra o sistema que los mantenia em la oscuridade? O Kremlin podia controlar muitas coisas, pero não podia detener um câmbio que estava em marcha. Em las calles de Rusia, em la mente de cada cidadão que começava a questionar lo que antes parecia indiscutível, uma nova história estava empezando a escrever-se. O futuro do conflito, que puede suceder agora? O mundo inteiro observa com expectação. O conflito alcançado um ponto crítico. Cada movimento pode cambiar o rumbo de la história. Pero la gran pergunta que todos se hacen é que viene agora? Las opções sobre la mesa são muitas, pero ninguna é sencilla. Los líderes de las potências involucradas enfrentam decisões que marcarão o futuro no solo de seus países, sino de toda a geopolítica mundial. Escenário 1. La intensificação do conflito. Uma possibilidade é que a situação escale aún mais. Com cada provocação, com cada movimento estratégico, o risco de um enfrentamento direto aumenta. Las amenazas não são solo diplomáticas ou econômicas, sino militares. Se isto sucede, o conflito poderia volver-se aún mais peligroso. Las potências mundiais se veriam obrigadas a tomar partido. Uma guerra de maior escala poderia volver-se inevitável. Em este cenário, o mundo enfrentaria uma crise sem precedentes em las últimas décadas. Cenário 2. Um acuerdo inesperado. Sin embargo, há outra possibilidade. Apesar de la tensão, la diplomacia todavia juega um papel clave. Las conversações em los bastidores podem levar a um acuerdo que, aunque não resuelva todos los problemas, ao menos reduzca a escalada do conflito y evite uma catástrofe maior. Este tipo de solução requeriria concessões de ambas partes, algo que hasta ahora ninguno de los lados ha estado dispuesto a hacer. Pero quando la presión é extrema, incluso los líderes mais intransigentes podem ver-se obrigados a buscar uma salida. Cenário 3. Um ponto muerto prolongado. Também existe a possibilidade que o conflito não se resuelva nem se intensifique completamente, sino que entre em um estado de estancamento. Las tensões seguiriam latentes, los enfrentamentos poderiam continuar de forma intermitente, o mundo seguiria em um estado de incertidumbre constante. Em este cenário, nenhuma de las partes obtiene uma vitória clara, pero o sofrimento as consequências econômicas políticas seguem aumentando. Seria um conflito sem final definido, mantendo ao mundo em uma constante inestabilidade. O papel de la opinião pública. Lo que sucede a partir de agora no solo depende de los líderes políticos militares. La opinião pública, tanto em Rusia como em los países aliados opositores, juega um papel fundamental. Se a pressão internacional sigue aumentando, se as protestas dentro de Rusia crescem se los cidadãos de los países involucrados comienzam a exigir um câmbio de rumbo, los gobiernos poderiam ver-se obrigados a reconsiderar suas estratégias. O relógio sigue correndo. Lo único seguro em este momento é que o tempo se agota. Cada dia que passa sem uma solução aumenta o risco de uma catástrofe maior. Las decisões que se tomem nas próximas semanas meses definirão o destino de nações inteiras. Se evitará o pior cenário?
Habrá um giro inesperado que leve a uma resolução pacífica? E o mundo está a ponto de descobri-lo. Y quando legue o desenlace, nada volverá a ser como antes. Conclusão. La história se está escrevendo. O conflicto que comenzó com movimentos inesperados, respostas furiosas alianças cambiantes, esse solo uma de las muchas historias que definirá o curso de las próximas décadas. Hoy, o futuro sigue sendo incierto a história continua em desarrolo. Em este momento, nadie puede prever com certeza que sucederá. Pero lo que está claro que cada ação, cada decisão tomada em las próximas semanas meses, julgará um papel crucial em lo que vendrá. Las decisiones de los líderes mundiales no solo afectam seus próprios países, sino que tienen o poder de cambiar o destino de todo o planeta. La história não é solo algo que leemos em los libros, é algo que todos estamos vivendo, participando ativamente, incluso sem dar-nos conta. Cada conflicto, cada crisis, nos ensina lecciones que, se escucha, podem evitar-nos desastres aún maiores. Pero, lo mais surpreendente de todo é que, apesar de lo grave que pode ser uma situação, o futuro sempre oferece espaço para a esperança. La humanidade, a lo largo de sua história, ha enfrentado momentos de gran tensão aunque algumas vezes o custo ha sido alto, também ha sabido encontrar caminhos hacia la paz, la reconciliação la reconstrução. Assim como as páginas de livro se seguem escrevendo, o futuro de este conflicto aún está em manos de quienes tomam decisões, de las vocês que se alzam por la justicia la paz, de las ações de las personas comunes que se veem afetadas diretamente por los acontecimentos. Cada uma de essas decisões tendrá um impacto duradouro. Este momento, o que estamos vivendo agora, nos será olvidado facilmente. Las futuras gerações leerão sobre estes dias, aprenderão de nuestras victorias errores, quizás encontrem respostas para evitar que se repitam los mesmos conflictos em o futuro. Pero por ahora, nos encontramos em uma encruzilhada, um momento histórico cargado de incertidumbre e possibilidades. Lo único que sabemos com certeza é que a história, aunque escrita por alguns, é vivida por todos. Cada de nós outros tiene um papel em como se desarrolará o seguinte capítulo. Lo que hagamos agora definirá o manana. Assim que, mientras o mundo espera, mientras las decisões se toma, uma coisa é clara. La história sigue escrevendo-se, solo o tempo dirá que a ela dejaremos em ela.